Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo de número 18. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Verso 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Até aqui, até o versículo 18, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nós a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, a gente pode dizer que todo desconhecido, ele sempre é temido. Todo o desconhecido, ele é sempre temido. Por quê? Quando a gente não sabe de algo, quando a gente não conhece alguma coisa, via de regra, esse desconhecimento gera em nós incerteza, gera em nós insegurança e, por não dizer também, gera em nós medo. Isso acontece em vários aspectos, em várias áreas da nossa vida, da nossa existência aqui neste mundo. Um exemplo desse princípio que eu coloquei aqui para vocês, todo o desconhecido, ele acaba sendo temido, é a morte e aquilo que acontece após a morte. Esse assunto, especificamente falando, esse é um assunto, irmãos e irmãs, que levanta, mas levanta mesmo muitas dúvidas e acaba causando em algumas pessoas certa apreensão, certo pavor, certo medo, certa incerteza. Então, quando o assunto é morte e aquilo que vem após a morte, você vai observar muitas pessoas tentando dar a sua opinião, tentando mostrar aquilo que elas pensam e como elas explicam essas realidades. Que realidades? A morte e aquilo que vem após a morte. Uns dizem, por exemplo, que não existe vida após a morte. Depois que você morre, você se acaba. A vida é esta que a gente tem aqui. A vida é esta que a gente tem agora. Uma vez que a gente morre, tudo chega ao fim, tudo se acaba. É um pensamento, é uma visão, é uma explicação que as pessoas têm quando você fala acerca da morte. Outros, eles falam que a morte, ela conduz a alma a um estado de inconsciência. Alguns chamam de sono, sono da alma. Então, quando você morre, você fica meio que quando dormindo, e ali você fica naquela situação até o julgamento de Cristo. É uma explicação que é dada em relação também a esse assunto. Há ainda outros que dizem que não. Quando o assunto é morte, quando a questão é morte, ela acaba abrindo um caminho para que você possa viver outras vidas em outros corpos. É uma outra explicação. Mas aí fica a pergunta para nós, aí fica a pergunta para cada um de nós que somos cristãos: o que é que nós achamos, meus irmãos, acerca da morte em si? O que é que nós achamos acerca daquilo que vai suceder à morte? O que é que nós achamos em relação àquilo que nos aguarda lá no futuro, sobretudo lá na eternidade? O que será que vem à nossa mente? O que será que vem ao nosso
coração? Você possa responder, e você possa responder para você mesmo, pelo menos nesse momento inicial. Esse texto que nós lemos, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 até o versículo número 18, é uma resposta, vamos assim dizer, de Paulo em relação a esses questionamentos que se faz em relação à morte e aquilo que vem após a morte. Contudo, essas palavras que nós temos aqui da parte do apóstolo, não qualquer palavra, mas a palavra inspirada por Deus, não só é uma resposta, mas também é uma palavra que serve de conforto, que serve de consolação para os nossos corações. Então, aqui, conforme eu estou falando, Paulo ele está se dirigindo a pessoas salvas, pessoas remidas, pessoas regeneradas, pessoas que sofriam, sim, perseguições, mas que mesmo assim mostravam um amor abnegado, mesmo assim mostravam uma fé operosa, mesmo assim mostrava uma segurança firme, mesmo assim mostrava um verdadeiro exemplo de arrependimento e não só isso, mostravam também uma disposição genuína, verdadeira de servir a Deus. Se você voltar à sua Bíblia, lá para o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses, do versículo 2 até o versículo número 9, Paulo, ele agradece a Deus por várias razões em relação àqueles irmãos de Tessalônica e basicamente ele fala tudo isso de positivo que existia em relação àqueles irmãos. Veja, apesar da perseguição, repito, eles demonstravam um amor abnegado, eles demonstravam uma fé operosa, eles demonstravam uma segurança firme, eles demonstravam um verdadeiro exemplo de arrependimento, eles demonstravam uma disposição fiel de servir a Deus. Contudo, entretanto, meus irmãos, minhas irmãs, os tessalonicenses, eles possuíam algumas dúvidas, alguns questionamentos, algumas indagações no que diz respeito ao futuro, daquilo que aconteceria aos mortos, os crentes mortos, ou seja, o que é que iria acontecer quando Cristo voltasse em relação àqueles crentes que antes da vinda do Senhor haviam partido para a eternidade, antes da vinda do Senhor haviam morrido. Então, Paulo ele vai procurar nesse trecho, nessa passagem, esclarecer aqueles irmãos acerca disso. Porque, repito, aqueles irmãos eram crentes, repito, aqueles irmãos eram virtuosos no sentido das qualidades cristãs, eles eram fiéis, não obstante a grande perseguição que eles sofriam lá na cidade de Tessalônica, mas alguns crentes já haviam morrido, partido para a eternidade. E a dúvida que eles tinham era, e agora, o que é que vai acontecer quando Cristo voltar? O que é que vai acontecer com aqueles irmãos quando Cristo retornar? O que é que vai acontecer a nós quando Cristo retornar? Nós que estaremos aqui vivos dentro dessa perspectiva. Então, Paulo ele vai mostrar através desse trecho, sobretudo através dessa passagem, o que vai acontecer aos crentes que morreram, o que vai acontecer aos crentes que estiverem vivos quando Cristo retornar para buscar a sua igreja. É interessante porque essa passagem aqui, ela cobre, vamos assim dizer, os dois grupos. O grupo de crentes que morreram antes do retorno de Jesus Cristo e o segundo grupo de crentes que estarão vivos quando Cristo voltar. Então, o que é que vai se dar? O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer a essas pessoas? É o que Paulo vai responder aqui nessa passagem, do versículo 13 até o versículo 18. Em primeiro lugar, a razão da instrução. Por que Paulo aqui nesse trecho, ele fala sobre a ressurreição? Quais eram os seus motivos? Quais eram as suas razões? E aí eu queria que a gente lesse pelo menos dois versos, o verso 13 e o verso 18, para que a gente pudesse observar os dois motivos, as duas razões pelas quais Paulo aqui fala acerca da ressurreição. Então, acompanhe comigo, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, e depois a gente pula para o versículo 18, ok?